Paz do Senhor, igreja. Vamos nos pôr de pé. Você já cumprimentou esse irmão abençoado, essa irmã abençoada que está aí do seu lado. Com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos mais um domingo, reunidos no Senhor, para aprender na beleza da sua santidade. Vamos estar orando. Estaremos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossa vida, pelas vitórias, Senhor, visíveis e invisíveis desta semana, porque confiamos que Tu estás conosco. Por isso, Senhor, até aqui dizemos que até aqui Tu tens nos ajudado. Pai querido e amado, abençoa os professores, ministra, Senhor, os corações dos alunos, inspira, Senhor, que os professores sejam facilitadores dos conhecimentos do reino de Deus. Se conosco nesta manhã, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar aplaudindo ao Senhor. Vamos estar ofertando ao Senhor com alegria. Já peço aos obreiros que venham distribuir os envelopes. E saiba, nesta manhã, nós temos visto que muitas das vezes imaginamos que poderíamos estar alcançando muito mais, né? Mas cada um, segundo a sua condição, tem a sua possibilidade de alcançar pessoas, seja individualmente, seja coletivamente, mas também podemos alcançar vidas financeiramente. Por isso temos semeado na casa do Senhor, temos semeado no seu reino, para que também vidas, não somente aqui na nossa comunidade, mas também em todo o mundo, sejam alcançadas. Que o Senhor possa te dar condições de cada dia ter uma semente para plantar nesta terra, porque o Senhor é um Senhor recompensador, e eu tenho certeza que Ele vai dar uma colheita sobrenatural e abundante na sua vida. Oferte ao Senhor, semeie na casa de Deus liberalmente. Sua semente, presente ela ao Senhor. Soberano Deus, eis aí, Senhor, um povo liberal, um povo que tem conhecido, Senhor, os frutos da lei da semeadura. Pai querido e amado, prospera, Senhor, a semente dos teus servos, das tuas servas. Ó Pai querido, todo lugar, Senhor, que
pisar a planta dos pés de seus filhos, venham ser abençoados. Aonde eles tocarem, ó Deus, prospera, Senhor, tudo aquilo que eles tocarem. Abençoa, Senhor, dá uma colheita abundante aos teus filhos. Aquele currículo, Senhor Jesus, aquele processo, ó Deus, desengaveta, Pai. Ser presente na vida dos teus servos, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Chegando o obreiro da extremidade, você passa o envelope. As classes estão liberadas. As crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, os juniores. Após o blindex, no primeiro pavimento. Os jovens aqui na sala em anexo. E nós estaremos desfrutando desta lição aqui no templo. Peço aos amados irmãos que estão após a mídia, venham mais aqui mais para frente. Vamos estar unidos aqui juntos, aproveitando o máximo do professor hoje. Sem delongas, vamos chamar aqui à frente a professora de hoje, nossa irmã Edilaine Alves. Você pode receber com aplauso, senhor. Cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui nessa manhã e agradecer a Deus também pela sua vida, porque você conseguiu chegar aqui, mais uma semana se inicia e o Senhor nos está dando esse privilégio de começar mais uma semana na sua casa. Você aí que tem a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos nessa manhã aprendendo a lição de número 6. Na minha revista de professor, a página é a página 40, mas é diferente de aluno. Alguém poderia me dizer qual é a página do aluno? Página 28, tá? Para você que está procurando, a lição 6 está na página 28. Você que ainda não obtém a revista da Escola Bíblica Dominical, mas está com a sua Bíblia aí, abra conosco no texto bíblico básico, você que não tem a revista, em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 5 a 11, nós iremos fazer essa leitura. Então, você que ainda não possui a revista e quer nos acompanhar nessa manhã, o texto bíblico básico está em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Mais adiante, depois você já deixa aí preparado, separadinho, o texto áureo, que está em Marcos 16, 19. Então, a primeira leitura, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, e logo em seguida, Marcos 16, versículo 19. Quem achou diz amém? Então, vamos começar com o texto bíblico em Filipenses, verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler agora o texto áureo que está em Marcos 16, você que está sem a revista, abra aí na Bíblia, na palavra do Senhor, Marcos 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, quem achou diz amém? Poucos, então deixa eu esperar os irmãos que não têm ainda a revista. Evangelho de Marcos 16, capítulo 16, versículo 19. Amém? Amém? Vamos lá. Ora, o Senhor, depois de lhes terem falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O nosso comentário da palavra introdutória vai nos relatar assim: pode-se dividir o Evangelho de Marcos
em duas partes. Na primeira, o evangelista destaca as muitas obras que Jesus realizou. Se você tem uma canetinha aí, destaque essa palavra obras. Então, os 10 primeiros capítulos do evangelista Marcos, ele vai ressaltar as obras que Jesus realizou. Já dos capítulos de número 11 até o número 16, os 6 últimos capítulos do livro foram dedicados à última e cruciante semana do Salvador. E aí, se você quiser destacar, destaque essa palavra, dedicadas às últimas e cruciantes semanas do Salvador. Essa porção do texto sagrado mostra-nos que Jesus não apenas começou, mas também terminou de maneira resoluta a sua obra como servo de Deus. O interessante aqui é que nós precisamos observar não somente o início da trajetória de Jesus, mas também o término da conclusão da sua obra. É como Jesus termina a sua obra. Muitas pessoas conseguem terminar. Quer ver uma coisa muito padrão de brasileiro? E eu, como professora, pedagoga, professora, e estou aí numa segunda licenciatura, a gente percebe que muitos alunos eles começam com muito vigor. O início dos seus estudos, aquela euforia de estar no novo curso, seja de idiomas, seja curso técnico, profissionalizante, uma universidade. Na metade do caminho já perde esse interesse, acha desinteressante, já não quer estudar. E aí a gente vai ver que começa muito bem e às vezes termina muito mal e outros nem terminar, terminam. Então, o que o comentarista está querendo ressaltar aqui nessa palavra introdutória é que Jesus ele teve uma missão dada por Deus. Essa missão começou, mas essa também terminou. Até que os irmãos entendem, amém? O interessante também que nós vamos ver, não sei se na sua Bíblia tem, as Bíblias de estudos, elas vão agora dar uma sinalização que algumas pessoas começam a questionar esses últimos 6 capítulos, se realmente do capítulo 16, que é o tema central que nós estamos, do versículo 9 ao versículo 20, se verdadeiramente foi Marcos que escreveu. Aqui no servo cumpriu a sua missão, nós vamos entender aqui qual era a primeira missão de Jesus e por que ele conseguiu cumprir essa missão. Isaías profetizou que o Filho de Deus, na forma de servo, servo que vem servir, sofredor, morreria para a remissão do pecado humano. Isso está registrado em Isaías 53. Quando ele começa a falar aqui do profeta Isaías, nós vamos ver aqui 740 anos antes de Cristo chegar, o profeta Isaías já começa a falar de um servo sofredor. Isaías já está dizendo assim, a passagem do servo, a passagem de Cristo na terra, não vai ser para viver na sombrinha e com água fresca. Vai ter momentos de embates, momentos de perseguições, momentos de fúria. E alguém aqui que pelo menos já tenha visto a Paixão de Cristo, ou até na semana da Paixão de Cristo, alguns filmes que a Globo e outras emissoras, Record, colocam sobre a vida de Cristo, você vai ver como foi difícil a trajetória de Jesus na terra. Então Isaías já vai dizendo isso. Ele já vai dizendo que aquele que viria seria um sofredor, mas morreria com algo interessante que eu quero que você grifa aí na sua revista. A missão de Jesus era para remissão do pecado humano. Você pode dar glória a Deus porque ele cumpriu a missão? Porque se ele não consegue cumprir a missão, eu não sei o que seria de mim e nem de você. Eu não sei como seria o fim da humanidade. Mas aquilo que o profeta entregou, concretizou. E aqui agora vai dizer, seguindo a revista, você que está aí comigo, João Marcos registrou o cumprimento desse vaticínio. Se você ainda não sabe o que quer dizer essa palavra vaticínio, quer dizer profecia. Pode ser aquele que prevê o futuro. Então ele está dizendo isso, que o cumprimento dessa profecia, ao destacar o sofrimento de Jesus, do Getsêmani ao Calvário, o Salvador foi traído e vendido pelo preço de um simples escravo.
E aqui vai dizer qual era o preço dos simples escravos: 30 moedas de prata. A referência que você pode achar sobre esse acontecimento dele ser vendido, você pode achar em Marcos 14, versículo 10 e 11, Mateus 26, 14 e 16 e Lucas 22, 3 a 6. Alguém sabe dizer, vamos ver aí quem é bom, quem frequenta aqui a escola bíblica dominical, desde a sua infância, levanta a mão, por favor. Já ouviu? Quem é que foi a pessoa que adquiriu, que ganhou essas 30 moedas de prata para vender Jesus? Ih, gente, muito poucas pessoas falando. Meu Deus, peraí. Eu acho que se eu for lá em cima, as crianças vão arrebentar nessa pergunta. Quem foi a pessoa, o homem, que recebeu as 30 moedas de prata para vender Jesus? Ah, meus irmãos, quase que eu dei uma dor no meu coração agora. Meu Deus do céu. Então, Judas Iscariote foi aquele que recebe 30 moedas de prata vendendo Jesus. E aqui nós vamos continuar dizendo. E morreu como morria os malfeitores. Alguém sabe que morte é essa dos malfeitores? Morte de cruz. Com esse relato, o evangelista deixa claro para todos nós que o servo sofredor morreu em nosso lugar. Pendurou os nossos pecados no madeiro, levou sobre si as nossas dores, sarou-nos por suas pisaduras e nos trouxe-nos a paz. Tópico 1.1, se os irmãos quiserem colocar o slide, já pode. Diz assim: o servo fez discípulos. Essa imagem deixa bem claro esse tópico que nós vamos comentar agora, nessa manhã. Diz assim: como Jesus voltaria ao céu, ou seja, Jesus sabia que a sua missão tinha um prazo determinado. Interessante que nós aqui na Terra, nós fazemos, irmãos, uma idealização que vamos viver muito, né? A gente pensa assim, eu vou nascer, eu vou viver, eu vou fazer faculdade, vou casar, vou comprar carro, casa. Com 70 anos, Jesus vai me recolher. Mas Jesus já sabia o tempo que ele teria na Terra. Então, ele precisava logo começar a sua missão. E aqui eu já vou deixar para alguns irmãos que, como Jesus não lhe abriu esse mistério de qual é o dia da sua morte, todo mundo aqui entende que vai deitar numa caminha de madeira. Amém ou não amém? Se Jesus voltar, não. Mas se Jesus não voltar, quem vai deitar na caminha de madeira diz amém. Não adianta ter medo, irmão. Vai para lá. Aí você escolhe logo o lugar que você quer ir, porque não tem vaga no Ricardo de Albuquerque, tá? Já tô te falando que o negócio tá bravo. Você quer um lugar bonitinho? Sulacap, Jardim da Saudade. Se você é quem é aqui do município de Mesquita? O negócio lá é estranho, né, irmão? Quem é aqui do município de Nilópolis? Olinda, bate igualzinho. Então, se você não quiser algum desses lugares, então você já começa a pagar aí a sua morada eterna, pelo menos por algum tempo. Então, Jesus já sabia que voltaria ao céu. Logo após consumar o plano de redenção da humanidade no Calvário, seu ministério evangelístico na terra seria ou teria curta duração. Alguém sabe quanto tempo durou o ministério? Não é o tempo de vida de Jesus na terra, não. O ministério de Jesus na terra, alguém sabe? Exatamente. Não, irmão, tem a resposta. E aí, quem acha que é 3 ou não é 3? Quem acha que é 3, levanta a mão. Quem acha que não é 3? Só o irmão. E o pastor botou uma pimenta falando que há controvérsia. Agora o senhor explica, porque senão os irmãos vão ficar com dúvida. Há controvérsias porque dos 12 aos 30, a Bíblia deixa um hiato, um gap de tempo que a gente não tem relato, né? E como Jesus, com 12, já pregava nas sinagogas, então a gente não dá para cravar que são 3 anos. Ele pode ter começado o ministério dele com 12, então durou 21 anos, a idade da maioridade, né? Mas aí o que acontece? Quando alguém quer contrapor o que o pastor falou, alguém se arrisca. Isso. Então, aqui eu vou deixar o irmão falar, que eu falei quem quer. Aí os irmãos ficam falando sem microfone, ninguém lá atrás não escuta. Fala. Não, pelo que também, né, bem dito, que naquela época a maioridade daria-se a partir dos 30 anos. Aí daí sim
teria como ele, né, falar a respeito, né, do evangelho, porque isso era uma tradição, né, na época, creio eu. Isso aí. Por isso que os registros nos evangelhos, irmãos, se deram após os 30 anos. Então, a gente não tem registro antes. Então, como a gente registrado vem após os 30, então a gente acaba se baseando nessa parte. Mas ele, como Jesus, algo aconteceu. A minha aula é diferente, irmão, porque eu sou professora e até dentro de sala de aula eu faço meus alunos falar. Porque é assim que a gente aprende, irmão. Você ficar falando, às vezes você fica com uma dúvida e eu não quero que você saia daqui com dúvida, amém? Quero que você saia daqui entendendo, porque senão cria heresia. E a irmã falou, e o irmão falou, e dá um nó na cabeça. Então eu fico assim em sala de aula com os meus alunos e eu acho válido trazer para a igreja também. Se não entendeu, levanta a mão, irmão. Não saia daqui com dúvida não, porque lá fora a gente não pode depois aí dizer, o irmão pecou por causa da professora. Aqui é o lugar de tirar dúvida. Isso até corrobora com que, eu não confesso que não recordo se é João ou se é Lucas, que no final da escrita do Evangelho, um dos dois, não lembro qual, é dito que não teria condição humana de se relatar os milagres que Jesus fez, né? Então, a gente... Na verdade, o nascimento de Jesus já é um primeiro milagre. A sobrevida de Jesus após o nascimento já é um milagre, que todos foram mortos. Então, corrobora. Se ele começou o seu ministério com 12, a gente está falando aí de 18 anos sem relato. Se em 3 anos aconteceu tudo isso, eu sei que não é nem o alvo da lição, mas já que você falou, a gente está... Está dentro. Está dentro, irmãos. Porque, olha só, a revista diz assim, ó, vou repetir para você entender o porquê que eu abri isso, para isso ficar claro na nossa mente. Aqui está assim, ó, seu ministério evangelístico. O que é evangelístico? Com pessoas, passando, peregrinando, Judéia, Galiléia, Samaria, pessoas, na terra, teria curta duração. Mas será que só dos 30 aos 33 anos ele teve contato com pessoas? É isso que o pastor está querendo dizer. Só que não há registro. Não há registro. Mas se a gente for pensar que Deus só deixaria ele usar, porque era o próprio, é o verbo encarnado, é o próprio Deus. Usar o seu poder só com 30 anos parece que é uma coisa limitada, né? Então, existem muitas coisas que não está registrado na Bíblia, mas aí caso você queira uma coisa mais profunda, lá na glória Jesus vai dizer para você. Porque a gente não vai achar na Bíblia. Entendeu? Você pode procurar professor, um teólogo, seminarista. São coisas que a gente não tem como afirmar com precisão quantos milagres ou o tempo total exato, com exatidão. Agora, o que a gente escuta como reprodução de altares é que o tempo de ministério dele na terra tenha sido pelo menos de 3 anos. Alguém aí entendeu? Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos prosseguir. Deste modo, para dar continuidade à sua obra, ele convocou discípulos, comunicou-lhe o evangelho e treinou-os pessoalmente. O Salvador iniciou a sua obra, chamando 4 homens para ser seus seguidores, pescadores de homens, pressagiando assim que eles teriam um papel importante na proclamação das boas novas de salvação. Aqui eu quero abrir, nessa parte finalzinho desse texto, 2 coisas aqui. Primeiro, Jesus treinou. Ele sendo Deus, ele poderia ter no seu ego em dizer, eu vou fazer tudo sozinho. Não dependo de ninguém. Por quê? Porque ele sendo Deus, ele sabia que aqueles que ele poderia convocar são limitados. Tem uma limitação humana. Mas olha só que algo interessante. Ele vai treinar pessoas comuns, pessoas que não têm talvez uma grande visibilidade, para justamente divulgar o evangelho. O que eu quero trazer para a sua cabeça? Independente da sua história de vida, independente do papel que você ocupa na sociedade, Jesus, ele já te convocou para uma grande missão.
E cada vez que você entra na igreja, escuta uma palavra do Senhor para a sua vida, Jesus está dizendo, isso não é só para você. Eu estou te treinando todo domingo aqui. Daqui a pouco vai ter uma palavra liberada nessa noite. Amanhã vai ter culto da palavra. E aí, às vezes, nós, como filho de Deus, a gente acha assim, ai, que palavra boa. A gente vai engordando. E Jesus está dizendo assim para mim e para você, você vai distribuir isso quando? Alguém precisa também dessa palavra. Então, você vem aqui para um treinamento. E aí, Jesus está te recrutando para você ir lá fora. Independente se você tem pós, mestrado ou só o ensino médio. Jesus está dizendo, eu estou te capacitando para você ir lá fora e fazer discípulos. Então aqui ele treinou pescadores, homens simples. Não era ninguém que estava em sinagoga, não era doutores da lei, era homens simples. E aí se você não sabe quem são eles, eu vou dizer. Os que foram convocados, primeiro, Simão e André, eles estavam lançando suas redes ao mar. Esse registro está em Marcos, capítulo 1, 16, versículos 16 e 17. O outro era Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando as suas redes. Essa era a função deles. E Mateus, conhecido como Levi, filho de Alfeu, exercia seu trabalho na alfândega, que não era a rua da alfândega no centro não, tá, irmãos? Ele trabalhava com entrada e saída de mercadorias. Então, outro ponto, o primeiro ponto eu já disse, Jesus nos treina para uma missão. Segundo ponto, Jesus não chama nenhum desocupado. Porque se você não trabalha para você, como é que você trabalha para o reino? Se você não tem disposição para trabalhar para você, como é que Jesus pode contar com você? Então Jesus chama os ocupados mesmo. E às vezes quando alguém é convocado na igreja para fazer parte de um departamento, uma reunião de oração, aí a pessoa fala assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer em casa, eu tenho roupa para lavar. Quem não tem, irmão, roupa para lavar? Levanta a mão aqui. A roupa que lava sozinho em casa. Não existe, irmão. Ai, mas eu tenho comida para fazer. Me diga aqui alguma irmã ou irmão que na sua casa possui um fogão, Master Super Chef, que você chega lá e a comida está pronta. Diga assim, enquanto você estava trabalhando, eu estava aqui preparando o seu almoço ou sua janta. Não existe, irmãos. E Jesus está te chamando você que tem criança para pentear cabelo, essas cabeças mesmo, com piolho. Jesus está chamando você que tem roupa a lavar, que cuida do seu gato, do seu cachorro. Você mesmo, trabalhador, você profissional, liberal, autônomo ou não. Jesus, ele conta com você, amém? Amém, pronto. Ligou, hein? Deu ruim agora, hein? Quem falou amém já viu, né? Jesus registrou. Tudo que é ligado na... Tudo que é ligado na... Eu acho interessante que algumas pessoas vêm para a igreja e pensam assim, hoje eu vou lá, vou sentar e vou receber. Jesus já falou, vai receber nada. Porque se tu não ligar na terra, você não recebe nada. Primeiro tem que ter uma ligação para ser ligado no... Então, se você disse amém, Jesus conta com você para essa grande missão. Tópico 2 diz assim, o servo deixou-nos uma missão. A ordem dada por Jesus no final do Evangelho de Marcos, conhecida pela cristandade como a grande comissão, cumpria o seguinte propósito. E eu quero que lance aí para mim o slide aí do tópico 2, por favor, falando sobre essa grande comissão. Olha aí, grande comissão. Fica olhando para o slide enquanto eu vou ler. Fazer com que o plano de salvação da humanidade fosse anunciado a todas as nações. Então, a primeira convocação que Jesus deixa está em Marcos 13, 19, que eu aqui acabei colocando ali. Não, tá certo. Não, é Marcos 13, 19. Eu botei Marcos 19, 19, mas é 13, 19. Primeiro ele fala sobre todas as nações. Sendo que mais adiante ele vai dizer assim, ó, agora também inclui a toda criatura. Interessante, né? Primeiro ele fala assim, vocês precisam marcar uma área geográfica. Mas não é só marcar essa área. Todos precisam deste local ser alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por que Jesus agora vai deixar essa toda criatura? Para que a gente não selecione quem pode, quem não pode, quem merece e quem não merece. Então ele está dizendo, todos, mas irmã Edilane, assim, o cara está lá na boca e ele sabia que aquela família era uma família de bem, era família de cristão e foi lá e matou um pastor. Essa pessoa merece mesmo a palavra do Senhor? Merece.
Merece. Mas olha, o cara é pedófilo, já abusou de várias crianças. E eu acho que essa pessoa que tem um desvio de caráter, moral, sei lá o que esse homem pode ser, é sociopata. Eu acho que ele não merece a palavra de Deus. Quantos aqui concordam que sociopata, psicopata, pedófilo e outras coisas mais não merece o evangelho? Levanta a mão. É a sua opinião, irmão. Teu irmão lá que levantou a mão. É a opinião dele. Quem concorda que, independente do que essa pessoa fez na vida, merece ser alcançado? Exatamente. Todos, independente do que fez ou que vão fazer, precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Vamos respeitar ali o irmão, ele deu a opinião dele que ele acha que não merece, tá? Mas dentro da palavra, todos precisam ser alcançados. Essa ideia que Jesus quis quebrar, tá? Que um pode, outro não pode. Essa é a ideia que Jesus quer quebrar. E vai dizer assim, ó, além disso, o grande comissionamento teve por objetivo encorajar os discípulos a darem continuidade à missão, ampliando até torná-la absolutamente global. O cristianismo haveria de ser uma fé realmente universal, no sentido de estar disperso pelo mundo inteiro. Aí eu queria saber dos irmãos rapidamente, em forma, tá, irmãos, de levantar as mãos. Aqui eu não vou passar o microfone, não. Aí quem acredita, ou quem sabe, né, já tem essa resposta, que esse grande comissionamento, essa ordem dada por Jesus, foi antes dele morrer ou após ele morrer? Quem acha que é antes da sua morte, levanta a mão. Antes dele morrer. 2 pessoas ali, 4. Acredita que ele deixa essa ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho antes da morte dele. Agora, quem crê que essa ordem foi dada por Jesus após a sua morte? Após. Levante a mão quem acha que foi após. E o povo está dividido. Então, vamos lá para a Bíblia. Abra aí Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos 15. Vamos tirar dúvidas. E é para tirar dúvidas. Eu vou ler os tópicos que algumas Bíblias não têm. Eu não vou fazer leitura, não. Vou ler tópicos. Marcos 15, do 1 ao versículo 15, Jesus está perante a Pilatos. Versículo 16 ao 20, Jesus é entregue aos soldados. Do versículo 21 até só o versículo 21, Simão leva a cruz de Jesus. Versículo 22 ao 32 vem a crucificação. Dos versos 33 ao 41, a morte de Jesus. 42, versículo 42 ao 47 é o sepultamento de Jesus. Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao 8, ressurreição de Jesus. Do versículo 9 ao versículo 11, Jesus aparece a Maria Madalena. Do versículo 12 e 13, Jesus aparece a 2 de seus discípulos. E do versículo 14 ao versículo 18, a ordem para a evangelização. Sendo assim, a ordem foi dada quando? Depois da sua morte. Até porque o termo que nós, seres humanos, adotamos para falar das maravilhas, que é evangelho, é boa nova. Então, enquanto vivo, Jesus estava praticando aquilo, praticando os atos de trazer uma coexistência do reino de Deus para a terra, enquanto vivo. Então, não era um evangelho ainda, porque ele estava praticando. Quando ele manda ir levar a boa notícia, inclui-se o plano, o ato da ressurreição. E aí passa a ser evangelho, porque a ressurreição chancela tudo que Jesus fez aqui na terra, como prova de que ele era o Messias e de que era o Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Então não tinha como ser antes, porque senão era só falácia, era fofoca, não era um evangelho, não era pautado em fatos, né? Então tinha que ser depois. E só para acrescentar aqui uma palavra que o pastor deu, Jesus ainda estava treinando. Eles estavam aprendendo.
E aqui eles já estão prontos, por isso que a ordem já pode ter sido dada. Amém? Entenderam, irmãos? 2.1, ide por todo mundo. A ordem, justamente, né? Coloquei lá no slide para você ver. Palavra ide, imperativo de ir. Algo imediato, tá? E aqui, não está na revista, mas na do professor, se você tem, você vai ver, que a primeira chamada de Jesus aos discípulos foi para que pregasse as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece estranho, né, irmãos? Ovelhas perdidas. Alguém sabe quem são as ovelhas perdidas? Sem um pastor responder, quem está dando cola. Não, quero o povo. Que povo é esse, gente? Quem, irmã Joelma? Judeus. Esses eram as ovelhas perdidas. Por que que Jesus justamente relata eles como ovelhas perdidas? Que eles não acreditavam, tá? Ainda tem esse problema ainda de aceitar. Então, abra comigo aí, quem puder, em João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João. Quem pode ler para mim? Outro abre para mim em Mateus 10, 5 a 7. Rapidinho, um em João, capítulo 1, versículo 11, e outro em Mateus 10, 5, 7. Podem ler quem já achou João, por favor? Ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam. Mateus, na verdade, 10, 5, 7. Pode ler. Jesus enviou os 12, 10, 5, 7, não é isso? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Então, primeiro, não era para gentios nem samaritanos, precisava alcançar os judeus. Esses aí precisavam entender o plano de Deus para a vida deles, como está registrado aqui em Mateus 10. Então, eles são consideradas ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles são de Israel. Há um plano de Deus para essa nação, mas estão perdidos. Agora, será que só existe ovelha perdida em Israel ou existe ovelha perdida hoje na casa de Deus? Quem concorda diz amém? Tem gente perdida e nós precisamos alcançar ovelhas perdidas até hoje. E aí a gente vai ver aqui, coloca aí para mim poder falar rapidinho isso aí. Então, onde eles precisavam ir? Nas cidades, nas aldeias, casa da Judéia e da Galileia. Marcos 16:15 fala que a comissão agora foi ampliada. Antes era só para as cidades e aldeias. Agora, em Marcos 16:15, essa comissão é ampliada. E deveria ser pregado em todo o mundo. Então, quando lemos aqui a frase, ide por todo mundo, imaginamos que quase imediatamente os discípulos andando por cada faixa do globo terrestre, anunciando o evangelho. Pelo fato de muitos acreditarem que esse verso é um apelo ao alcance de toda a extensão geográfica do planeta, fazendo disso um conceito retoquível, alguns acabam por utilizar esse mesmo argumento como desculpa para a impossibilidade de cumprir a grande comissão. Entretanto, quando lemos uma versão bíblica mais holística, que busca o entendimento integral dos fenômenos, entendemos melhor tal expressão. Observe, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Essa tradução faz-nos compreender que a ordem é muito mais ampla do que imaginada. Os discípulos não devem ir para pregar, mas sim ir pregando enquanto anda. Ou seja, ainda que a maioria dos crentes não possa ir aos confins da terra anunciar o evangelho, todos nós podemos e devemos individualmente anunciar a mensagem de salvação. Quero que você grite isso, individualmente anunciar a mensagem de salvação enquanto caminhamos pelo mundo dia a dia. Então a ideia, quando as pessoas lêem essa parte do versículo, ide por todo mundo, muitos pensam o seguinte, eu preciso agora chegar, tirar meu passaporte,
para eu poder chegar lá no Afeganistão ou na Índia, para que o evangelho chegue lá. A ideia de cara, quando algumas pessoas leem isso, é ide por todo mundo, eu primeiro preciso projetar qual lugar que eu vou, qual parte do mundo que eu preciso estar para o evangelho chegar. Mas quando a gente vê essa versão do King James falando, não é isso. A ideia de Jesus não é essa, que você tem que tirar passaporte para ir para a África. Não. A ideia que Jesus quer dizer é, enquanto você está indo, no seu dia a dia caminhando, vai divulgando o evangelho. Aí eu quero que você tenha uma noção pelas imagens. Joga aí para mim, por favor, os irmãos da mídia, a imagem. Olha a ideia, a ordem é essa, ir pregando, ir, imperativo, logo, faça isso de imediato. No dia a dia. Então a gente vê uma imagem, alguém sentado, simplesmente falando do amor de Jesus. Próxima imagem. Próxima, isso. Aí, eu quero deixar aqui, irmãos, de forma bem controlada, eu quero saber de algumas pessoas. Existe hora, local, dia para pregar o evangelho dentro da concepção da versão King James, que está dizendo, vai indo, caminhando, no seu dia a dia, vai pregando. Coloca aí a próxima imagem para mim. Vamos ver alguns tipos de evangelização. Bom, a gente vê aqui uns jovens com umas placas dizendo Jesus te ama. Rua. Próximo slide. Alguém no trânsito, uma igreja, também divulgando o evangelho aí para as pessoas que estão aí com seus veículos no trânsito. Próximo. Agora nós temos aqui uns irmãos, né? Um megafone ali, falando na praça ou na rua. Próximo. Temos também já um grupo num local mais reservado, pode ser uma praça na rua, já ali um menino, um músico, tocando, e ali algumas pessoas já com uma característica ali, pregando para as pessoas com uma identificação. Próximo. Temos também um grupo de irmãos evangelizando dentro de um cenário complicado, né? Que a gente acha que eles não precisam. Está pagando preço, eles estão pagando preço. Mas mesmo que eles estão ali, né? Ali a SUAP, eles estão ali com as suas condenações, Jesus precisa chegar também nesses lugares. Agora, só no levantar da mão. Quem acha que Jesus tem que entrar nesse lugar, levanta a mão. Amém. Praticamente todos. Próxima. Outra forma de evangelização, alguém com cartaz perguntando se pode orar. É uma forma também de evangelizar. Porque às vezes hoje em dia, a correria, né, a vida social está tão agitada que a gente não tem mais como parar as pessoas para falar. Mas às vezes você pode evangelizar alguém orando, e aquela pessoa está em depressão, está passando por um momento de angústia, e aquela oração vai fazer uma diferença que ele vai começar a olhar para Jesus. Próximo. Nós temos alguém aqui num cenário mais burocrático, mas a palavra está sendo divulgada. Alguém concorda que em lugares burocráticos a palavra não deveria entrar? Levanta a mão. Quem acha que não deveria entrar? Não deveria entrar. Bruno achou que ali não deveria entrar no lugar burocrático. Quem acha que tem que entrar e alcançar? A grande maioria acha que tem que entrar. É o pessoal do colarinho branco. Próximo. Nós temos hospital. O hospital já é um lugar mais reservado. As pessoas estão passando seus momentos ali de tratamento. Esse lugar, irmãos, é um lugar que deve entrar para se evangelizar ou tem que se respeitar as leis do local. Silêncio. Não incomode o paciente. E aí? O que a gente faz? Será que a gente está pecando indo contra as leis do local? E aí, gente? Eita, Jesus. Ide por todo mundo. Isso que eu falei, existe local? Existe hora? Como é que faz em alguns locais? Às vezes aquela pessoa ali nunca ouviu falar de Jesus. Esse lugar? Espera aí, a irmã quer falar aqui. Locais tem um órgão chamado capelania que permite que as pessoas cheguem e eles dão um sistema, como fazer, como não fazer. De forma organizada, né? Se o local, se o hospital permitir, pode, irmãos. Você não pode invadir o lugar, tá? Se houver uma concordância
geralmente os assistentes sociais do local abrem esse espaço, eles orientam a hora que pode, porque vai que a pessoa está tomando banho, né? Está no leito tomando banho, chega o irmão lá, é meio constrangedor, né? É isso mesmo, eu tenho frequentado o INCA ultimamente e lá tem os horários certos para fazer a capelania. Eles se organizam, inclusive não são só os evangélicos, são os católicos, os espíritas, eles têm lá os horários deles certinho que o hospital permite para fazer esse trabalho. Não é a qualquer momento, a qualquer hora, chega lá e faz, não. E você que está indo no INCA, um lugar tão complicado, existe muitos evangélicos aproveitando esse horário que o hospital dá para evangelizar? Não é a grande maioria, não, tá? Eu pouco vi. A grande maioria não faz nada, é verdade. Os locais que eu tenho frequentado lá, que são os locais de consulta, de quimioterapia, eu nunca vi, nos horários que eu fui. Nunca vi ninguém evangelizar. Não, ninguém, Edilane. Vou ser sincera com você. Os horários que eu vou, por volta de meio-dia, por volta de 1h, das 14 horas da tarde, eu nunca vi ninguém evangelizando. Eu sei que tem, porque quando a gente entra no INCA, tem um papel enorme lá, dizendo quais são os dias e quais são os horários corretos que eles fazem isso. No meu horário, eu nunca vi. No horário que eu levo meu esposo, eu nunca vi. Olha aí uma atenção para a gente, olha aí, olha só. Existe um cartaz no hospital dando o acesso a um horário específico para que alguém possa entrar e fazer uma oração. Olha só, o local. E mesmo assim, às vezes, não tem. E aí é um despertar para nós, né? Principalmente quem trabalha perto de hospital, ou na hora do seu almoço, você pode sair, você pode... Se o hospital libera, irmão, por que a gente não faz a nossa parte? Né? Quando Jesus entregou a grande comissão, ali eram os apóstolos e alguns discípulos. Mais ou menos 80, se contavam só homens, né? Então não dá para a gente ter certeza, mas mais ou menos 80 pessoas. Mais ou menos 70 discípulos e 11 apóstolos. Matias ainda não tinha sido assunto, né? Então mais ou menos, vamos arredondar para 80 pessoas. Dessas 80 pessoas que Jesus entregou a ordem do jeito que está aí, indo por todo mundo, menos da metade saiu de Israel. Porque não, lógico, eles receberam a palavra direta, eles entenderam, não era para sair em viagens missionárias para vir na América, que nem descoberta ainda havia sido, para pregar o evangelho. Não, era onde eles estavam. Porque um evangeliza um, que se converte evangeliza o outro, que evangeliza o outro, e assim, essas quase 80 pessoas mudaram a história do mundo. E entra em acordo com o que a nossa irmã Joelma falou, né? Então, são pessoas que estão sofrendo, precisando de um momento, alguns vão até partir, sem ter tido esse contato, talvez, com o Evangelho de Cristo. Aí você vai dizer, mas já ouviu? Ele está lá agonizando e tal. Mas, irmãos, enquanto a vida, a nossa missão é falar de Jesus. Independente do que a pessoa fez, aprontou, enquanto a vida. Por quê? Porque isso vai de encontro ao ladrão da cruz. Se Jesus olhasse para o ladrão da cruz e ele falasse, lembra de... Ei, tu não se batizou, tu não se converteu, tu não ofertou, vai para o céu não, vai para o inferno. Não, irmãos. Ali o homem também estava no finalzinho, ao lado de Jesus, sendo crucificado, ao lado. Mas quando ele fala para Jesus, se Jesus pode aceitá-lo, Jesus está dizendo, hoje mesmo... Jesus não olhou para o que ele fez, o que ele aprontou. Hoje mesmo, Jesus está dizendo, acabou. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Tem alguém, irmãos, no INCA, precisando ouvir essa palavra. Hoje Jesus te chama, hoje Jesus te encontra. Hoje a salvação chegou até o teu coração. E precisa de mim e de você para isso. Vamos terminar os slides para ser rapidinho, para acabar a nossa aula. Temos aí uma igreja, né? Só um instantinho, uma igreja fazendo aí na rua, a evangelização. Isso já marca o território. Próximo slide. Nós temos um irmão no ônibus. Passa o próximo slide. E também temos um irmão adornado no trem.
Aí eu quero em rápidas palavras. Sobre o ônibus e o trem, semelhante ao hospital. É, irmão, conveniente evangelizar nesses ambientes. Quem concorda com sim, levanta a mão. Quem acha que deve deixar os passageiros dormir, roncar e babar até chegar ao seu destino, sem ser incomodado com a palavra Jesus, levanta a mão. É o quê, irmão? Eles dormem assim mesmo. Peraí. Essa irmã deve pegar trem. Essa irmã deve pegar trem. Peraí. Porque tem vivência, irmão. Eles dormem até ouvindo. Eu pego 6h20, palavra. É uma benção. A irmã vai dando glória, a irmã vai dormindo. Peraí. Vamos lá. Vagão para pagode? Tem vagão para pagode? Por que não pode ter um vagão também para pregar a palavra de Deus? Né? Ó, os irmãos aqui ficam animados com o trem, irmão. Os frequentadores aqui desse veículo, desse transporte, tá dizendo assim, ó, vem de bala, vem de picolé, né? Grita, né? Com aquele fonezinho, aquele radinho deles lá. E outros vão com aquela caixa de som vendendo as musiquinhas, aqueles funk horrorosos, né? Aí a outra irmã ali já falou que tem um pagode no vagão. Por que a palavra não pode entrar? Sendo que tem crente que não concorda. Peraí. Mais um frequentador, irmão. Transporte. É que estou falando aqui com o Paulo, que hoje ao contrário, né? Proíbe de pregar, mas tem tudo isso aí que vocês estão falando. Então tinha que fazer o inverso, né? Não tem o vagão só das mulheres? Tinha que ter um vagão só para quem não quer ser evangelizado. Pronto. Deixa eles tudo no vagão lá e a gente prega nos outros vagões. Interessante que, assim, eu não sei se é um projeto do metrô. Eu não uso o metrô quando eu vou para o meu trabalho. Mas eu não sei, porque eu vejo algumas fotos, algumas pessoas colocam no Instagram, que no metrô existem alguns músicos tocando lá violino, cantando, saxofone. Eu não sei se o metrô libera. Eu não sei. Mas, querendo ou não, é uma poluição sonora. É ou não é? Se dentro do metrô pode tocar o sax e o violino, seja lá o que for, e ainda para ganhar dinheiro, hein? Jesus quer 0800, por que não se pode falar? Agora, irmãos, a questão é como vão falar de Jesus, né? Porque tem uns irmãos que, né, tem que saber. Esse negócio está dentro do metrô. A irmã falou 6h20 da manhã. Irmão, são 6h20 da manhã. Essa pessoa que está no trem 6h20 da manhã, imagina a hora que ela acordou. Né? Aí você, 6h20 da manhã, você manda a pessoa para o inferno, irmão. Não prega assim, não. Não, irmãos, assim também não. Tá? 6h20 da manhã, você que não quer saber de Jesus, olha aí a desgraça, Deus vai quebrar esse trem agora no meio. Irmão, pelo amor de Deus, sabedoria. A pessoa não sabe se dorme, se pula da janela. A pessoa, ao invés de se aproximar de Jesus, você acaba afastando essa pessoa de Jesus. Isso não é interessante. Eu preciso fechar aqui para poder adiantar, irmãos. 2 respostas possíveis. O grande comissionamento sela as instruções finais de Cristo aos discípulos. Antes de ascender os céus, além de comissionar discípulos, Jesus preparou-os para os 2 possíveis resultados da obra evangelizadora. Alguns ouviriam, aí vamos para o trem, o ônibus, né? E acreditariam na mensagem. Estes salvos deveriam ser batizados. Então, irmãos, vem batismo aí. Não fica protelando a pessoa de ser batizada, não. Mas ainda deve estar com uns 10 carrapichos. Irmãos, ouviu, acreditou, pode ser batizado. Porque a gente fica medindo, irmão, a conversão da pessoa. Eu acho que essa pessoa ainda não está pronta. Você não é Deus para saber. Aqui é uma ordem que Jesus deixou. E outros, por não acreditarem no Evangelho, há uma preocupação, porque eles já são condenados. Tópico 2.2 diz que os sinais seguirão os que crerem. Se os sinais seguem aos que crerem, pressupõe-se que é imperativo estar caminhando, pois ninguém segue alguém que está parado. Em outras palavras, significa dizer que só vivenciaremos alguns milagres se estivermos andando com e por Cristo. Todos os sinais descritos em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, à exceção da injeção de veneno, encontra-se paralelo no texto bíblico. Vamos observar. Expulsar demônios em nome de Jesus. Tem referência em Marcos, mas também tem Atos. Falar em línguas. Tem Atos, também em 1 Coríntios.
ser picado por serpente e não sofrer dano algum. Atos 28, 3, 6, você vê lá a história de Paulo. Curar enfermos. Atos 3, 7 e outras referências. Tópico 3. O servo ainda coopera conosco. O último versículo do Evangelho de Marcos serve para alento a todos os cristãos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ou seja, Jesus já havia morrido, ascendido aos céus, e mesmo assim, a presença de Jesus, quando eles pregavam, estava com eles. A confirmação é que eles passavam, os sinais se confirmavam. E aqui a gente vê, Jesus, o servo, mesmo tendo consumado a sua obra, ainda coopera com os seus discípulos e confirma o seu trabalho com os sinais sobrenaturais. Então, nós temos uma igreja aberta, no qual nós pregamos a palavra do Senhor e a gente ainda escuta sinais e milagres em muitas igrejas. Pessoas que entraram com a vida arrasada, arrebentada, famílias, pessoas no mundo mesmo do tráfico, outras pessoas com enfermidades terríveis, e Jesus, de forma sobrenatural, trouxe a cura. E eu já ouvi em muitas igrejas que eu passo e já passei, pessoas com doenças incuráveis, como a AIDS, que a medicina sustenta que não tem cura. Nós vamos ver pessoas que foram curadas e, ao mostrar o atestado de cura, tendo ele no seu corpo um diagnóstico de morte. Jesus ainda continua fazendo sinais sobrenaturais. Você crê nisso? 3.1 fala que temos a certeza da sua presença. O texto de Marcos 16, versículos 19 e 20, encontra-se paralelo em Mateus, capítulo 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ambos os evangelistas afirmaram a contínua presença do Senhor na vida dos seus servos. Não seria possível cumprir nossa missão espiritual, lutar contra as hostes espirituais da maldade, os demônios que se opõem ao evangelho, sem a presença sublime de Cristo em nós. Se o servo mostrou aos nossos primeiros irmãos o caminho a ser percorrido, hoje o Senhor, ressuscitado, dá-nos a força necessária para nele caminharmos. Ou seja, nós temos essa certeza porque conseguimos, irmãos, viver nesse mundo tão maligno, e o que faz a gente estar de pé hoje, você sair de casa e entrar aqui, é a presença de Deus sobre a sua vida. Ah, se não fosse a presença, você já tinha morrido no portão da tua casa. Mas o Senhor tem te guardado por todos os lugares que você tem andado. Amém? Tópico 3.2 fala: temos autoridade que é em seu nome. Os sinais milagrosos descritos por Marcos procedem de fontes de onde emana todo o poder e autoridade. Jesus disse, preste atenção nisso, em meu nome. Esta declaração simples revela-nos que o cristão age por Cristo. A igreja, como procuradora de Cristo na terra, tem toda a autoridade. Você pode grifar isso. A igreja tem toda a autoridade para agir dentro dos limites legais conferidos nesta procuração, tendo assim jurisdição, direito ou autoridade para editar e aplicar leis em nome daquele que concedeu. Antes da gente fechar o tópico 4, vamos ver que autoridade é essa ainda em 2019, que se mantém. Solta o vídeo aí para mim. Olha que autoridade que Deus nos deixou sobre o seu nome. Irmão Bruno vai colocar aí. Esperar o áudio aí chegar. Porque a coisa pode retroceder quando ela gritou, o vídeo aí para os irmãos sabe o que ouvirem. aconteceu? Falta só o áudio. O bandido, ó, morreu. É bem rapidinho esse vídeo, é rapidinho Morreu mesmo. na hora. Já já ele vai acabar. Irmão Jorge, o áudio, irmão Jorge. Oi? Pode soltar. Espera aí que o Bruno vai pedindo aí um tempo para poder soltar. É bem rapidinho. Irmão, presta atenção nesse vídeo. Ele é atual, ele é de 2019. O bandido cometendo o crime ali, a esposa deu um grito, né, Moreira? Deu um grito. E quando ela gritou, sabe o que aconteceu? O bandido, ó, morreu.
papuf, morreu na hora. Quanta fé, hein? O que essa senhora gritou, ô Moreira, no momento do crime ali? O sangue de Jesus tem poder. Imediatamente, segundo o pastor, marido dela, o criminoso caiu. Segundo os médicos, ele morreu do infarto fulminante, Joel. E tem poder mesmo. O bandido Tem poder mesmo. Pode voltar de novo, Bruno? Põe aí, porque isso é muito bom, irmãos. Um pastor com a sua esposa vindo da igreja e humilhante agora vai tentar assaltar esse pastor com essa mulher de Deus. Olha essa autoridade. Pode jogar de novo, Bruno, que ele é bem rapidinho, não toma tanto tempo assim. Cometendo o crime ali, a esposa deu um grito, né, o Moreira? Deu um grito. E quando ela gritou, sabe o que aconteceu? O bandido, ó, morreu. Papuf. Morreu na hora. Quanta fé, hein? O que essa senhora gritou, ô Moreira, no momento do crime ali? O sangue de Jesus tem poder. Imediatamente, segundo o pastor, marido dela, o criminoso caiu. Segundo os médicos, ele morreu do infarto fulminante, Joel. E tem poder mesmo. O bandido Quem é que parou esse homem? Quem que parou esse homem? Qual foi o nome que parou esse homem? Qual foi a autoridade do nome que parou? Jesus está dizendo, a autoridade, você pode glorificar por esse nome que está acima de todos os nomes. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Oh, glória a Jesus. Fato fulminante. Tópico 4 diz assim, para nós encerrarmos. O servo foi exaltado. O servo sofredor consumou a sua obra. Seu sacrifício foi aceito definitivamente. Assim, da mesma forma sobrenatural como entrou no mundo, ele subiu aos céus. Ao ser recebido nos céus e assentar-se à direita de Deus, o Salvador foi entronizado e exaltado sobremaneira. Seu nome foi posto acima de todo nome. Todo o poder lhe foi conferido e um dia ele voltará para buscar sua noiva. A ascensão, aliás, além de confirmar a exaltação de Cristo, atesta a promessa de seu retorno. Da mesma maneira como subiu aos céus, um dia ele voltará. Nós temos um quadro aqui que fala do Messias prometido, veio como servo, referência entre Marcos 1:13 e Filipenses 2:1-7, que já lemos. O servo foi obediente até a morte de cruz, Marcos 14:15 e Filipenses capítulo 2, versículo 8, e o servo foi exaltado, Marcos 16, Filipenses 2, versículo 9. A nossa conclusão é que Marcos encerra sua narrativa enfatizando que Cristo começou e terminou a sua obra como servo. As palavras de Warren devem levar-nos à reflexão. Nada há de mais apropriado do que o evangelho do servo terminar com uma referência ao trabalho. Da mesma forma, como é apropriado Mateus, o evangelho do rei, terminar com uma referência à grande autoridade do Senhor. Por meio do seu Espírito Santo, o Senhor deseja ainda trabalhar em nós, conosco e por nós. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Você entendeu a mensagem dessa aula? Diz amém? Oh, glória a Jesus. Se tiver alguma dúvida, depois nos procure, irmãos. Teremos todo o prazer em tirar a sua dúvida nessa manhã. Mas eu quero deixar para você que Jesus conta comigo e contigo para esta grande missão. Talvez no seu coração há uma vergonha, uma timidez. Você vai dizer, eu não sei falar. Eu não entendo muito da palavra, mas você é um testemunho. Você é uma referência. Quando Jesus te alcançou, o teu testemunho já é uma forma de evangelizar alguém. O seu resultado de vida, o que Jesus fez na sua casa, na sua família, já é uma forma de você divulgar como Jesus foi bom para você. Amém? E eu quero pedir você que feche seus olhos nessa manhã, para que nós possamos orar e pedir a Deus que Ele venha continuar nos preparando para essa missão que não acabou, até Ele voltar e buscar a sua igreja. Pai, graças te damos nessa manhã, Senhor, por essa aula ministrada, pela Tua palavra. Senhor Jesus, por essa revista tão rica, Senhor, em conhecimento.
que veio nos despertar, Senhor Jesus, como testemunho da nossa irmã Joelma, que tem pessoas agora dentro dos hospitais sofrendo com um diagnóstico tão negativo, e alguns, Senhor, verdadeiramente com prazo de vida já validado. Senhor, aonde a medicina não quer mais colocar a mão porque não tem mais o que fazer. Mas eles precisam ainda ouvir a tua voz, Senhor, e nós não podemos, Senhor, permitir que o inferno seja povoado. Nós precisamos povoar o céu, nós temos que despovoar o inferno e pedir, Senhor, que através da tua misericórdia e da nossa vida, nós possamos alcançar mais vida para o teu reino. Deus, tira de nós a timidez, tira de nós, Senhor Jesus, a preocupação com as coisas da terra, tira de nós, Senhor Jesus, o pensar que não é possível, que eu não tenho condições de viajar para levar a tua mensagem, porque eu sei que tem alguém na nossa rua que precisa ouvir de Jesus, tem alguém na nossa casa, na nossa família, tem alguém na empresa, na escola, na faculdade, em algum lugar, alguém agora que quer tirar a sua vida, quer se jogar de uma ponte, que está passando um momento de angústia, precisa ouvir que Jesus, ele ainda salva, cura, liberta e ainda dar uma morada eterna para aqueles que o aceitam. Senhor, essa missão é nossa, porque a sua parte na terra tu já fez, e que possamos, Senhor, naquele grande dia, não aparecer a ti de mãos vazias, mas, Senhor, apresentar a ti almas, porque era isso que o Senhor quer, almas, Senhor Jesus, para que, Senhor, possamos naquele grande coral adorar o teu nome, Senhor, que esse ano de 2019, dentro dessa lição, desse aprendizado, que nós possamos captar mais almas para o reino de Deus. Tire de nós, Senhor, a covardia, que a gente não precisa esperar projeto Josué, não. Que a gente não precisa esperar o pastor da igreja induzir, que esteja em nós a sede, Senhor, de ser pescadores de homens. Coloca em nós em chegar nessa noite, nessa igreja, trazendo Senhor, que a gente fique incomodado de entrar aqui sozinho, Senhor, mas que a gente passe pela rua e fala, vamos lá, porque tem uma palavra para a tua vida que vai mudar a tua história. Deus, traz almas para essa igreja, traz vidas para essa igreja, seja bandido, seja traficante, nós não queremos, Senhor, saber o que eles fizeram, queremos alma, e que nessa noite, Jesus, esse culto seja confirmado com almas, traga almas nessa noite, Jesus, confirma o culto dessa noite com almas, é o que nós te pedimos, Senhor, e já queremos, Senhor, agradecer pelo Senhor ter nos escolhido para esta missão, em nome de Jesus, e quem concorda aplauda o Senhor, amém? Aleluia. O serviço do servo continua em você. Amém? Vamos ouvir o Fernando. Deus continue abençoando nossa professora Edilânia profundamente. A paz de Cristo, queridos. Bom, nós estaremos, como falado, hoje nós combinamos de fazer o pagamento, né, das revistas, né, daqueles que se inscreveram no curso Casais Vitoriosos. Então, peço aos irmãos que fizeram a inscrição que me procure ou ao Thales logo mais, ou hoje mesmo, tá? Porque se você não fizer o pagamento, você vai impedir que os líderes, que os orientadores, né, como são chamados, aqueles que dirigem as turmas, né? São 8 turmas. Então, teremos aulas quinta e sexta, já estou com as salas e turmas já aqui, prontas, né? Aqueles também que queiram saber qual dia que você vai estar e que turma você vai estar, já está comigo. Então, só vocês que me procurem, porque se a gente não fizer esse pagamento, vai impedir que primeiro os orientadores recebam os livros. Porque quem vai receber primeiro os livros são os orientadores, para eles começarem a se preparar para as aulas. E vocês vão receber logo depois. Ok? Então, solicito, pode me procurar, o Thales acho que não está aqui, eu estou no final lá atrás, logo mais eu ou o Thales. Ok? Deus abençoe a sua família, querido. O Senhor te conceda um domingo frutífero, um domingo abençoado, e à noite nós tenhamos um reencontro abençoado. Na verdade, né, saímos da presença dEle, mas que tenhamos um momento de adoração a Ele, profundo, do sobrenatural, se mova neste lugar, nesta noite.
Oremos. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por esta lição abençoada, Senhor, ministrada pela tua serva. Continua, Senhor, abençoando sua família, sua casa, Senhor, conduzindo ela, Senhor, a trazer, Senhor, a tua palavra, os mistérios do teu reino. Sê com teu povo nesta manhã, Senhor Jesus, porque nos retiraremos deste local, mas não da tua presença. Continua, Senhor, dando-nos um dia abençoado e abençoado também no culto à noite de celebração. Sê conosco, eu te peço e agradeço as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Terminado em nome de Jesus.